Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E hoje eu vou contar a história para vocês do Exu das 7 Porteiras do Inferno e da pombogira Maria Quitéria do Espaço das Almas. Vamos lá! É claro que eu estava falando de uma forma sarcástica e irônica. Não tem esses Exus, não tem essas pombagiras. Eu não vou falar sobre isso, obviamente. O que eu quero dizer para vocês é que outra coisa que muito me pedem é: fala a história do Exu tal, fala a história da pombagira tal, fala a história do caboclo tal. Gente, não existe isso, tá? Não existe. E todas essas histórias que estão na internet, elas são romances, dramatizações, contextualizações. A gente não sabe nem se o primeiro da linhagem foi daquele jeito. E você quer saber uma coisa? Isso não importa. Não importa, porque se o espírito se reveste de um nome simbólico, justamente quer dizer que ele quer suprimir a sua existência terrena do seu conhecimento. Você não precisa saber quem ele foi. O que você precisa saber é quem ele é e o que ele faz neste momento. Por isso que a gente tem as linhas de trabalho, as linhas de atuações e afins. Claro que o romance é bonito, que a história é bonita, que etc, etc, etc é bonito. Mas isso você pode inventar a história que você quiser. Só que, por favor, faça um grande favor para mim e para a humanidade. Faça isso com base histórica coerente. Não adianta falar que o Exu do Ouro era um príncipe da Iugoslávia no século XV, porque não existia Iugoslávia no século XV. Tá? Não adianta falar que a pombogira Maria Rosa da Figueira dos Infernos era uma bruxa nórdica loira em plena Amazônia do século III a.C. Não adianta você falar isso, porque não existiam os nórdicos nessa época, e muito menos aqui, tá? No meio da Amazônia. Então vamos ter um contato melhor com a nossa própria identidade e com respeito à história, tá bom? Você que pergunta muito sobre a história das entidades, você já parou para perguntar para a entidade? Muitas pessoas não perguntam. Claro que você pode sofrer o que todo mundo sofre, a chance de levar um não. Mas o não, ele é apenas uma suposição, você já tem ou não. Então você pode perguntar para a entidade: o senhor poderia contar a história do senhor para mim? E você vai perceber que você vai interrogar um cobra coral e vai falar com outro cobra coral, eles vão falar coisas completamente distintas. Por quê? O nome deles na linha de trabalho é cobra coral, mas eles foram pessoas totalmente diversas. Um foi o José, o outro foi o Antônio. Sabe? E não importa isso. Não importa. O que importa é o entendimento mítico que ele traz encerrado no nome simbólico cobra coral. A gente tem que aprender com o simbolismo e não aquilo que ele foi. Por exemplo, o Exu Tiriri. Todo mundo fala: o Exu Tiriri era um nobre que se prendeu numa torre porque ele foi rejeitado por uma mulher, se endividou, fez jogos, caiu da torre, se esborrachou, ficou todo deformado, morreu e permanece deformado. Cara, não é isso. O Tiriri que eu trabalho, ele se apresentou de uma forma deformada, e nem essa da imagem, uma única vez, porque ele disse que estava fazendo um trabalho numa incursão no umbral, ou num local onde ele tinha que ser temido. Só. Mas ele se aparenta para mim como uma pessoa comum. Ele veste um terno muito alinhado, preto, calça preta, camisa preta, gravata preta e geralmente com um chapéu de lado. Muito alinhado e muito parecido com uma pessoa se vestindo agora, atualmente, tá? Tem que ter um entendimento sobre a característica da entidade e a forma de apresentações simbólicas que a entidade dá pra gente ter bases para compreender, né, exatamente como aquela entidade, aquela linha trabalha, como aquela linha funciona. Então, se focar muitas vezes em histórias de entidades que a gente vê na internet, cria um certo fanatismo, força uma mistificação, força um animismo, e se a pessoa incorpora um determinado guia, uma Maria Padilha das Almas, ela leu a história da Maria Padilha das Almas, você pode ter certeza que da próxima vez que ela estiver incorporada, ela vai pegar partes dessa história que ela ouviu e ela vai colocar na fala da pombagira. Isso acaba sendo até pernicioso, é ruim para o trabalho mediúnico, porque nós somos, em grande parte, maior parte, 99% das pessoas, médiuns conscientes. Então, muito do que nós possuímos passa na consulta mediúnica. E beleza, perfeitamente normal. Tá? Normal, aceitável, compreensível, porque na hora que nós estamos incorporados, não é um mediunismo, é um medianimismo, vamos dizer assim. É uma mediunidade mais animismo misturadas que formata uma terceira força, como já dizia Ramatiz e o pai Fernando lá do templo do Pai Maneco.
tá? Do terreiro do Pai Maneco lá em Curitiba. Então, uma terceira força que se forma para trazer alguma fundamentação, alguma história, algum conselho, algum trabalho para alguém. Então, você se preparar é importante. Não dizem que sempre que o médico se instrui é melhor para o guia que ele está trabalhando? Da mesma forma, você se iludir também atrapalha o trabalho do guia. Então, o guia vai pegar aquela informação e vai passar? Não, não é bem assim. Você vai pegar aquela informação porque você tem certeza daquilo e vai passar na frente do guia. É onde a pessoa, o médium, fala antes do guia. É onde o médium se põe à frente do guia e é onde a gente começa a ter problemas severos no trabalho mediúnico que a gente está fazendo. Então vamos tomar um cuidado com essas coisas. Não procurem essas histórias de entidades mirabolantes e afins. E se lerem, leiam com uma visão de romance, com uma visão de ficção, de fantasia, como uma visão de um simbolismo e não exatamente como a verdade absoluta daquela entidade. Certo? Muito obrigado para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Continua entrando aí no nosso blog www.perdido.co. Infelizmente os vídeos são curtos aqui porque a gente tem que ter uma dinâmica, né? Vídeos muito longos acabam perdendo a dinâmica. Mas para isso a gente tem o Papo na Encruza, que geralmente tem 3 horas só de áudio da gente falando, discutindo um tema, né? Eu não sei como vocês conseguem ouvir aquilo tanto tempo, gente, sério mesmo, não sei. Mas muito obrigado para vocês. Então continue aí dando a sua colaboração conosco. Até as pessoas estão perguntando bastante como que ajuda o Papo na Encruza, o projeto e tal, de forma financeira. Tem duas formas, perdidoead.com, você vai fazer um curso, né, vai pagar pelo curso, vai ajudar a gente de alguma forma, e o Catarse, catarse.me/Papo na Encruza, onde você vai se tornar apoiador do projeto, do Papo na Encruza, vai entrar lá no nosso umbral, vai ter vários tipos de premiações para você, conforme a categoria que você escolheu, né? Desde da entrada no grupo do Telegram, nosso grupo privativo, até mesmo a concorrer prêmios, concorrer participações aqui com a gente e outras coisas mais. E a gente sempre tá dando novidades ali para vocês. Certo? Muito obrigado a todos vocês e eu espero vocês no próximo Pensamento.